Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas William, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e hoje eu estou aqui de volta para continuar a nossa resolução de questões do ENAD 2019 acerca dos conteúdos específicos do curso de Engenharia Elétrica. Então, sem mais enrolação, bora conhecer a próxima questão. Então, a questão de hoje é a questão número 23, que caiu no ENAD 2019, e ela é uma questão que traz os conceitos de microfonia e realimentação. Então, ela é uma questão que dá um panorama geral ali das disciplinas de eletrônica, de controle, e é uma questão bem legal de se resolver. Vamos lá conhecer ela. Ela diz o seguinte: a figura 1 ilustra uma situação típica em que um locutor tem sua voz amplificada e emitida por um alto-falante. O fenômeno conhecido como microfonia ocorre quando o som do alto-falante é captado pelo microfone e amplificado novamente sucessivas vezes, gerando um som agudo característico. E aí a questão, ela traz um esquema de captação do som, né? A gente tem a voz do locutor que é captada pelo microfone, passa por um amplificador e é emitida pelo alto-falante. E aí o fenômeno de microfonia ocorre justamente quando uma parcela desse som emitido pelo alto-falante ela é captada novamente pelo microfone. E aí, novamente, ela vai ser amplificada e emitida. Então, isso vai gerar um ciclo de amplificação em que esse som que foi captado pelo microfone vai ser amplificado sucessivas vezes e gerar aquele som agudo que a gente escuta quando há uma microfonia. Então vamos lá. Aqui ela traz um diagrama de blocos, basicamente representando o que eu acabei de falar, né? O áudio locutor ele passa pelo microfone, então o áudio do microfone ele passa por um ganho G, né? Que no caso seria uma amplificação. Ele é emitido pelo alto-falante, mas uma parcela retorna por uma malha de realimentação positiva, que é importante a gente notar isso, que é uma malha de realimentação positiva. A questão continua. A figura 2 é um modelo do sistema ilustrado na figura 1, onde G é o ganho do amplificador, R é a fração do som do alto-falante que atinge o microfone e T, em E elevado a menos ST, é o atraso de propagação do som do alto-falante ao microfone. Todos os parâmetros são constantes positivas, então é importante a gente notar aqui, constantes positivas, e a microfonia ocorre quando esse sistema se torna instável. E aí, a questão está pedindo justamente para a gente analisar a condição que provoca microfonia no sistema. Então, a condição que vai tornar o sistema instável, certo? A gente vai tornar esse sistema instável através da multiplicação de G vezes R, conforme vocês podem observar aqui nas alternativas. Então, vamos lá resolver essa questão. Bem, a gente tem uma malha de realimentação positiva. Então, a função de transferência do sistema, G de S, ela vai ser G, que é justamente o ganho, certo? Que a gente tem ali no amplificador, seria a função de transferência principal, certo? Vou chamar aqui de G1 de S. E aqui eu tenho na realimentação positiva um H de S. E aí, na realimentação positiva, basicamente o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos ter a função de transferência principal dividido por 1 menos a função de transferência vezes a função de transferência da malha de realimentação, que nesse caso eu chamei de H de S, certo? Então, observem que a nossa função de transferência do sistema total ela vai ser dada como G dividido por 1 menos G vezes a função de transferência aqui da realimentação, que é dada pela expressão R elevado a menos ST. Então, G vezes R é elevado a menos S. Opa, deixa eu só representar o S como eu coloquei ali. ST, certo? E aí a gente precisa que esse sistema, a gente precisa achar a condição em que esse sistema é instável para quando a microfonia ocorre, certo? Então, já que a gente está analisando estabilidade, a gente precisa saber as raízes do denominador aqui da nossa função de transferência, certo? Só que a gente, observem que a gente tem uma exponencial aí, então isso dificulta a gente encontrar as raízes. Só que, o que a gente pode fazer? A gente pode linearizar isso aí. A gente pode aplicar o polinômio de Taylor, na verdade o polinômio de Maclaurin, já que a gente vai analisar isso aí no ponto zero. Então, o polinômio de Taylor da exponencial vai ser dado da seguinte forma. Vou dizer aqui, f, vou chamar de p, o polinômio de primeira ordem, certo? Vai ser dado por, pela função no ponto que eu estou analisando, que é o ponto zero, mais s menos zero
vezes a derivada da função no ponto que eu estou analisando, que nesse caso é s igual a zero, certo? Então, a gente vai ter aqui que o polinômio vai ser dado da seguinte maneira. A função no ponto, né, eu estou analisando a função exponencial. Então, se eu substituir s por zero aí, eu vou ficar com e elevado a zero, que dá 1, mais a derivada da exponencial aqui, a gente vai ter, ó, menos t vezes s, certo? Esse s aqui, ó. E a função aplicada no ponto, novamente, a gente vai ter e elevado a zero, que dá 1. Então, por fim, o nosso polinômio aí, que representa a função, ele vai ser dado por 1 menos t vezes s. E aí a gente pode substituir esse resultado aí na nossa função de transferência. Então, nós teremos que g de s vai ser igual a g dividido por 1 menos gr vezes 1 menos ts, certo? Eu substituí a função exponencial pelo seu equivalente de primeira ordem. E aí, a gente, para saber se há microfonia ou não, a gente precisa analisar as raízes do denominador. Então, vamos fazer o seguinte. A gente quer saber as raízes aqui do denominador. Então, 1 menos GR, 1 menos TS, tem que ser igual a zero, certo? E aí, a gente vai achar o valor de S que zera essa expressão, em função das nossas variáveis aí, né? G, R e T. Então, vamos lá. Passando esse 1 aqui para o outro lado, a gente vai ter o seguinte. Menos GR 1 menos TS igual a menos 1. Então, tudo está negativo, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 e vai ficar todo mundo positivo, certo? Eu vou colocar aqui 1 menos TS é igual a 1 sobre GR. Só fiz dividir todo mundo aqui por GR, certo? E aí, eu posso fazer o seguinte. 1 menos TS. Eu vou passar, na verdade, esse 1 somando lá por outro lado. Eu vou ter TS igual a 1 sobre GR menos 1. E aí observem que está negativo aqui. Novamente eu posso multiplicar todo mundo por menos 1. Vou trazer aqui para a próxima folha. Eu estou com a seguinte expressão, né? Menos TS igual a 1 sobre GR menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, a gente vai ter aqui, ó, TS igual a menos, vou colocar 1 menos 1 sobre GR. E eu posso tirar aqui o MMC, né? Basicamente seria multiplicar aqui por GR. Então, nós vamos ter aqui, ó, GR no denominador. E eu vou ter aqui GR menos 1. E aí, para isolar o S, eu posso dividir os dois lados por T. Então, S vai ser igual a GR menos 1 dividido por GR vezes T. Certo? E aí, observem que aqui a gente tem o valor da raiz. E todas as constantes, elas são positivas, certo? Para que esse sistema se torne instável, eu preciso que essa raiz ela seja maior do que zero. Porque lembrem que em relação à estabilidade, a instabilidade, né, ela ocorre quando as raízes estão aqui, ó, no semiplano direito, então para valores positivos. Então é isso que eu vou fazer. Eu quero que GR menos 1 dividido por GR de T seja maior que zero, certo? E aí eu tenho essa inequação, eu posso multiplicar aqui os dois lados por GRT. Então, vou sobrar aqui com GR menos 1, tem que ser maior que zero. E aí, por fim, eu chego e GR tem que ser maior que 1, né? Perdão. Então, essa é a condição para que haja microfonia, ou seja, para que o sistema se torne instável. Então, vamos analisar nossas alternativas. Aqui, observem que a única alternativa que traz esse resultado é a letra E. Então, essa é a resposta da nossa questão. A multiplicação de G vezes R, que retorna um valor maior do que 1, é justamente a condição que provoca microfonia no nosso sistema e aí vai gerar todo esse problema que a gente já discutiu aí durante a questão. Então, essa é a resolução da questão. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima questão com as resoluções de questões do ENAD 2019. Até a próxima!